Olá, graça e paz. Nós estamos de volta para mais um Maná Podcast. E hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de estudo do Salmo 119. Abrangeremos o trecho guiado pela letra Lamed, letra do alfabeto hebraico, que vai dos versículos 89 ao 96. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e este é mais um episódio do Maná Podcast. Como nós sabemos, o Salmo 119 é um salmo belíssimo e ele exalta a supremacia da palavra de Deus. E hoje nós abordaremos, o tema é a palavra eterna em um mundo limitado. A palavra eterna em um mundo limitado nos mostra aqui o Salmo 119 e é uma celebração da palavra de Deus em meio à realidade da vida. Nos versículos anteriores que nós já estudamos, o salmista revelou dor, perseguição, o salmista revelou cansaço emocional e uma espera prolongada pelo cuidado de Deus. Mas agora, ao chegar no versículo 89 ao 96, ocorre uma mudança de perspectiva. E eu quero que você acompanhe comigo. Se antes ele olhava para a sua dor, ele agora levanta os olhos para algo bem maior, a eternidade da palavra de Deus. E eu quero fazer essa leitura com você. Vejamos, que diz assim, a partir do versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém? Queridos, o Salmo 119 é uma verdadeira celebração da palavra de Deus, da grandiosidade da palavra de Deus em meio à realidade da vida. Ele, nos versículos anteriores que nós já falamos aqui, o salmista nos revelou a sua dor, a sua perseguição, o seu cansaço emocional, a sua espera prolongada. Mas aqui nesses versículos, o salmista faz uma mudança radical na sua perspectiva. Se antes ele olhava para a sua dor, para a sua perseguição, para a sua condição de pecador, arrependido e que encontrou solução nas mãos do Senhor, através da sua palavra, ele agora levanta os olhos para algo muito maior, a eternidade da palavra de Deus. E aqui encontramos um contraste muito poderoso, e por que não dizer o mais poderoso das Escrituras, onde nós vemos
que tudo na vida é limitado e que a palavra de Deus, ela é eterna. Então, esse trecho é um chamado à estabilidade espiritual. Esse texto é um chamado a uma segurança em um mundo tão instável, né? É um convite para ancorar a nossa vida não na efemeridade do mundo, nas circunstâncias da vida, mas naquilo que nunca muda, que é a palavra de Deus. Então vamos caminhar verso por verso, fazendo uma exposição do texto bíblico e aplicando essas verdades na nossa vida e na igreja de Cristo hoje. Então vamos para o primeiro ponto, que se encontra no versículo 89, quando ele diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ora, o salmista começa com uma declaração absoluta: a tua palavra é eterna. Como podemos entender isso? Ele mostra aqui que a palavra de Deus, ela não muda com o tempo, não se adapta à cultura, ela não envelhece, ela não se dá por uma coisa ultrapassada, não perde a sua relevância. Enquanto tudo nessa vida, neste mundo, passa, a palavra de Deus permanece. Enquanto todas as coisas são efêmeras, a palavra do Senhor é eterna. A expressão aqui, permanece no céu, não é que a palavra de Deus só funciona no céu, não. Essa expressão, permanece no céu, indica que ela está firmada em lugar alto, no lugar mais alto, acima de qualquer autoridade humana. Então, o texto que o salmista nos traz aqui, da autoridade da palavra, ela está acima de todas as coisas, quer seja governo humano, quer seja ideologia que mudam constantemente, valores sociais também que mudam, mas a palavra de Deus é descrita aqui como permanente. A palavra permanece. E aqui algumas implicações importantes para as nossas vidas, queridos. Não construa sua vida sobre opiniões humanas. Não baseie a sua fé nas tendências culturais. Hoje está muito em voga esse sentimento. Fundamente sua palavra naquilo que é eterno. Fundamente a sua vida naquilo que é eterno. Em que você tem baseado as suas decisões? Em opiniões dos homens ou na firmeza da palavra? O versículo 90, o salmista continua dizendo: a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Assim como a terra permanece, a fidelidade do Senhor também permanece. Ora, o que vemos aqui é que fala da imutabilidade de Deus. O nosso Deus tem características que são peculiares, que eles são próprias. E essas características do nosso Deus, que nós conhecemos, né, como atributos imutáveis de Deus, é a sua imutabilidade, a sua eternidade. Então,
Essa condição é muito importante para que nós observemos. Deus sustenta todas as coisas. O versículo 91, ele fala muito disso. Mas nós precisamos entender, antes de falarmos do versículo 91, que o mesmo Deus que sustentou gerações no passado, ele sustenta a nossa geração, nossos dias. E vai sustentar até o dia em que ele voltar para buscar o seu povo. A fidelidade de Deus não tem prazo de validade. E aí é onde entra a nossa responsabilidade. Se Deus foi fiel ontem, ele será hoje e será amanhã. Você pode confiar em Deus porque sabe que ele não muda. Mesmo que você não entenda o processo, você deve confiar nele porque ele sabe o que está fazendo. A estabilidade na sua vida vem da fidelidade a Deus e não das circunstâncias. Nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela palavra de Deus. Então você confia mais no que vê ou no caráter de Deus? Eu confio no caráter de Deus. E eu chamo você para também confiar no caráter de Deus. Deus sustenta todas as coisas. O versículo 91, ele diz o seguinte: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Olha, conforme os teus juízos. Aqui o salmista declara um princípio teológico profundo, que Deus sustenta todas as coisas. Nada está fora do controle de Deus. Nada. Tudo funciona segundo a ordem estabelecida por Ele. Não importa o que esteja acontecendo, o universo todo, o caos todo que estiver, está dentro do controle de Deus. Então, não está um caos na condição de Deus não saber o que fazer. Mesmo o caos é controlado por Deus, que tem tudo organizado, tudo sob controle. Então, tudo está no governo divino. Essa é uma realidade. Agora, até aquilo que parece desorganizado, ele é organizado dentro do plano de Deus. A sua vida não está fora do controle de Deus. Mesmo que você não entende hoje, mesmo que o que você está passando, você não consiga entender, saiba de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Ele sustenta todas as coisas. Então confie na soberania de Deus. Confie. Você acredita que Deus é poderoso para controlar todas as coisas? Então descanse nele. Deixe que ele haja. Apenas creia. A palavra de Deus diz: se crermos, veremos a glória de Deus. Então, essa é a verdade. No versículo 92, nós encontramos a seguinte passagem: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Olha, se a tua lei não fosse o meu prazer, eu já teria perecido na minha aflição. Em outras palavras, aqui o salmista faz uma confissão poderosa. A palavra de Deus foi o que manteve ele vivo. Foi o que manteve ele vivo. Ele reconhece que sem a palavra de Deus ele teria sido sucumbido na sua angústia, na sua dor. Quantas e quantas vezes a aflição nos sobrevém e nós nos sentimos quase que aniquilados. Mas quando procuramos a palavra de Deus, encontramos alento, encontramos conforto. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A aflição, ela é inevitável. Mas o desespero é evitável quando há a palavra de Deus. Então, quem não tem base na palavra, ele se desespera facilmente. Ele se angustia. Ele arranca os cabelos.
A palavra de Deus é sustento emocional, espiritual e mental. A palavra de Deus, ela deve ser desenvolvida através do prazer de termos essa palavra nos confortando. Não por obrigação, mas porque confiamos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que nos salvou, que nos libertou do mal, do pecado, da angústia. O que tem sustentado a cada um de nós, mesmo nos tempos difíceis, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos da palavra como fonte da vida. É isso que o salmista diz no Salmo 93, aliás, no versículo 93 do Salmo 119. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Olha só. O salmista afirma que a palavra não apenas sustenta, ela dá vida. Ela vivifica, ela restaura a vida espiritual do crente. Ela renova, ela fortalece, ela vivifica. A palavra não é um livro comum. A palavra de Deus, ela carrega poder espiritual. A palavra de Deus, ela gera vida onde a morte contínua. Onde havia morte interior, Deus revivifica, Deus dá vida, vivifica, restaura a nossa comunhão com Deus. Quanto mais você se aproxima da palavra, mais vida você recebe. A negligência pela palavra ou da palavra leva à fraqueza espiritual. Por que que muitas igrejas estão fraquejando espiritualmente? Porque estão deixando de ler a Bíblia. Estão deixando de estudar a Bíblia. Tem um monte de coach espiritual nas igrejas dizendo que você é quase que Deus. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, que é verdadeira, está ficando de lado. Porque para alguns crentes modernos, contemporâneos, ela não tem mais efeito, já está ultrapassada. Mas nós cremos que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela permanece firme. Foi assim ontem, é hoje e será para sempre. A negligência a essa palavra é o que faz as igrejas sofrerem, pessoas viverem na incredulidade. A constância na palavra gera crescimento espiritual. Você tem se alimentado da palavra? Se não, comece hoje a se alimentar dessa palavra. Um versículo por dia já é grande coisa. Um capítulo por dia você já vai crescer muito e ter muita segurança. No versículo 94 ele continua: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Sou teu. Olha que coisa linda. Essa é uma das declarações mais profundas do texto. Sou teu. O salmista não se define pelas circunstâncias ou por suas circunstâncias, mas por sua relação com Deus. Identidade precede livramento. Ele não diz, salva-me para que eu seja teu. Ele diz, sou teu, por isso salva-me. Sou teu, por isso salva-me. Essa palavra aqui traz uma verdade muito grande. Primeiro, que a sua identidade está em Deus e não nos seus problemas. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que quem sabe quem é Deus, ora com autoridade na palavra. E a terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que a segurança espiritual vem da nossa identidade com Deus. Você sabe quem você é para Deus? Então essa é a pergunta que muitas vezes nós fazemos a nós mesmos e precisamos dar resposta. O versículo 95 ele continua dizendo: os ímpios me espreitam para perder-me,
mas eu atento para os teus testemunhos. Ele diz assim, olha, os ímpios me espreitam para me destruir. Me espreitam para me destruírem, mas considero os teus testemunhos. O salmista está dizendo que eu estou sendo perseguido, ele diz. Mesmo em meio à perseguição, mesmo estando sendo perseguido, a sua resposta é uma resposta espiritual. Ele se volta para a palavra. Ele declara o seu apego pela palavra. O ataque do inimigo não define a sua relação com Deus. A palavra de Deus direciona a sua resposta. E nós precisamos entender aqui algo maravilhoso. Que não precisamos agir com impulsividade. Que a nossa resposta tem que ser com base na palavra de Deus. Que a meditação, ela protege a nossa mente e o nosso coração dos ataques, das setas inflamadas do maligno. Então, o salmista aqui, ele está fazendo uma pergunta para nós hoje, indiretamente. E ele pergunta, como você reage nas horas de pressão? Quando a pressão é grande, quando você está sendo pressionado pelo mundo, pelos seus amigos incrédulos, pelos seus chefes que não temem a Deus, qual a sua reação? Então, verifique na sua vida a importância de darmos resposta segundo a palavra de Deus. No versículo 96, ele termina dizendo, tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Olha, queridos, aqui está o clímax desse texto. Tudo neste mundo tem limite, tudo. Beleza tem limite, dinheiro tem limite, inteligência tem limite, sucesso tem limite, mas a palavra de Deus, ela é ilimitada. Ilimitada. O que esse salmista está dizendo aqui é que o mundo só oferece soluções temporárias para os problemas da vida. Mas Deus oferece uma verdade eterna. Deus fornece o caminho, a verdade e a vida. Veja, a lição que nós aprendemos com esse versículo é que não devemos esperar a plenitude de coisas temporárias. Não. Devemos buscar no eterno aquilo que o temporal não pode oferecer. E a terceira lição que eu aprendo aqui neste versículo é que a palavra sempre terá algo novo para nós. Sempre. Porque ela é ilimitada. Ora, a pergunta que o salmista faz aqui para nós, indiretamente, é: você tem buscado satisfação em coisas que são limitadas ou nas coisas de Deus? Procure ver. E para concluirmos, querido, queremos apenas reafirmar que o Salmo 119, do versículo 89 ao 96, nos ensinam verdades maravilhosas. Como, por exemplo, de que a palavra de Deus é eterna, de que a fidelidade de Deus ela é constante. Ele nos ensina também que Deus sustenta todas as coisas conforme a sua vontade, que a palavra sustenta o crente na hora da aflição e que por isso ela gera vida, que nossa identidade está com Deus, não com as coisas do mundo, que a fidelidade a Deus nos protege dos ataques do inimigo e que tudo na vida é limitado, mas a palavra de Deus,
ela é eterna. Então, esse texto nos chama a uma decisão importante, queridos. Uma decisão importante. Você pode construir sua vida sobre as emoções, que são instáveis. Você pode construir a sua vida sobre pessoas que são falhas. Ou você pode também construir a sua vida em circunstâncias que são variáveis. Ou você pode construir a sua vida sobre a palavra de Deus, que é eterna e é imutável. Aí, nesse momento, é que entra a questão do convite de Deus para você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast. Hoje, Deus te convida para voltar à palavra com profundidade. Ele te convida a afirmar sua identidade nele. Ele te convida para confiar na fidelidade divina. E ele te convida para buscar o que é eterno e não o que é passageiro. Pense nisso. Se esse podcast te ajudou de alguma forma hoje, dê o seu like. É bem fácil. Toca aqui embaixo. Fez? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nos vemos no próximo podcast.